também vão mudando de acordo com a utilização das cotas, não é? Portanto, neste caso, nós temos aqui nesta zona várias quintas que foram ocupadas como quartéis-generais e desocupadas. Portanto, à medida que eles se deslocavam, avançavam ou atuavam, eles iam ocupando posições. E depois também não referi, também havia a questão dos hospitais. Sabemos que houve um hospital em Santa Bem, durante este período, de 1810, portanto, aqui um hospital em Santa Bem que vai receber parte dos militares. Não, digo uma coisa. Estamos em presença de uma fortificação ou de um reduto. Elas são todas fortificações. Elas podem ser chamadas fortes, não é? Ou redutos. Normalmente, olha, aqui esta imagem, por exemplo, este é um grande forte qualquer. Portanto, é o Forte Cultural de Montagraço, que foi aqui onde esteve o Wellington, e nesta zona aqui, que é a Fundação de Montagraço, é onde estava, portanto, onde estavam os exércitos napoleónicos, portanto, nesta zona mais baixa. E cá de cima, eles controlavam perfeitamente toda a zona mais baixa e igual. Portanto, eles, para chegar a esta posição, tinham que afrontar fogo de artilharia, não é? Aqui temos uma fortificação de grande dimensão, todos estão a ver uma parte, e é um forte. No entanto, o anterior, se puder voltar a passar. Pronto, este aqui já é um forte mais pequeno, que é um forte, eu trouxe só alguns exemplos para mostrar a diversidade. Portanto, este é um forte do Zambujal, é um forte mais pequeno. Para ter uma ideia, o forte Lockdown tem 5 fortes do Zambujal dentro do seu período, né? Para ter a ideia da dimensão. E mais uma vez vem aqui, que isto é uma espécie de um esporão, uma plataforma. Tem uma zona de vale, todo o lado, toda a passagem e dava visibilidade até a linha de costa. E o que eles fizeram foi aproveitar esta plataforma e construir esta fortificação. O que é que consistia toda ela? Era um convento que elas tinham um fosso seco, portanto é o que está aqui, não é? Esta depressão é um fosso seco, levava uma baliçada em madeira, de modo que, para chegar ao interior da fortificação, eles tinham que passar este obstáculo. Por outro lado, criavam, neste caso, mais uma plataforma à frente, onde tinham uma espécie de bateria e também tinham em cima outros canhões e o paiol. Aqui é um exemplo de uma das fortificações das linhas de fogo. Diga-me uma coisa, aquela construção, a pedra que está ali assim, já existia ou é transportada ou levada para aquele lugar? Não, estas fortificações, todas elas são quase todas elas feitas, portanto, correspondem à arquitetura interna. Portanto, nós temos aqui não é pedra? Pode ter pedra, mas a maior parte delas é construída. Mas essa é pedra? Sim. Ela tem parcialmente pedra porquê? Porque à medida que abre o fosso servia para criar um obstáculo ao inimigo e, em simultâneo, retirar matéria-prima para construir o resto da fortificação militar. E também evitava-se o desmoronamento, talvez, não? Não, eles faziam se estivesse assente, ou melhor, se ao escavarem no fosso encontrassem-se no estado rochoso, que é o caso deste, eles tinham terra e tinham pedra. E, portanto, usavam a terra e a pedra para a construção. O que é que eles faziam? Faziam as paredes exteriores de edifícios, estruturas interiores da fortificação, especialmente em terra, podendo reforçar alguns paramentos. Se tivessem matéria-prima para isso, eles reforçavam alguns paramentos com pedra, que é o caso deste. Como estes ao abrirem o fosso, conseguiram retirar a pedra, usavam parte dessa pedra para reforçar algumas paredes da fortificação para lhe dar mais consistência. No entanto, no interior não. Porquê? Porque as construções em terra têm uma capacidade, que é muito importante neste caso para os militares, que é conseguem absorver melhor o tiro inimigo. Portanto, quem estivesse no interior estava protegido, como eventualmente, não é? Neste caso, não houve nenhum confronto. Mas se o exército inimigo, portanto, atirasse para esta fortificação, quer balas de canhão, quer tiros de mosquete, parte das estruturas em terra absorvia o impacto do fogo do inimigo. E também não havia o perigo de estilhaço. Se isto fosse tudo vestido a pedra, não é? As balas iriam provocar estilhaços, e os estilhaços provocavam ferimentos. E na altura, não interessava ter muitos soldados com ferimentos, porque isso implicava que, se eles estavam feridos, alguns dos soldados tinham que ser desmobilizados a sua tarefa de ataque ou defesa para carregar os feridos para os hospitais de campanha e para os outros hospitais de retaguarda, não é? Portanto, não interessava. E, de facto, eles usavam a terra para esse efeito. No entanto, no anterior, este aqui que é um forte grande, um Lockdown, como um forte Lockdown, aos
parte das construções é mesmo em terra. A terra quer dizer, eles retiravam camadas de terra, que era colocado na zona onde se pretendia fazer a parede, e essa terra era pisada com um laço e com água. Portanto, estamos a falar de uma construção tipo taipa. Não tinham aqueles contrafortes em madeira, como podemos ver nas construções de habitações de casas, de castelos, etc. Eles tinham que fazer isto rapidamente, não é? Mas é o mesmo sistema. Portanto, era uma construção em terra, portanto, era taipa militar. Portanto, a terra era retirada do fosso, era colocada em cima e era pisada e calcada para conseguir ter a consistência necessária. Não é? E quando nós fazemos a escavação, ficamos precisamente isso. Fazemos um corte e ficamos que as paredes correspondem a sucessivas camadas de terra pisada. Portanto, hoje em dia, no concelho, nos concelhos que mencionou, e nomeadamente Loures, que é a sua área de trabalho, ainda continuam escavações para encontrar algumas ideias ou não? Nós, neste momento, varia de município para município. No caso de Loures, e na maior parte deles, portanto, estas primeiras intervenções, eu falei que este sistema tinha mais de 150. Ora, era impossível nós termos dinheiro para intervir 150. Portanto, a nossa intervenção selecionámos 30. Mais ou menos, não é? Essas 30 foram objetos de restauração arqueológica, de obras de conservação e restauro, de trabalho de sinalização, e estão inseridas numa rota. Portanto, são passíveis de serem visitadas. Quando isso foi possível, conseguimos ter um financiamento do mecanismo financeiro europeu. Esse financiamento acabou. Neste momento estamos a fazer novas candidaturas a outras linhas de financiamento para ver se conseguimos continuar este projeto. Em relação ao Loures especificamente, posso dizer que nós, possivelmente, não será já este ano, não sei, porque depende um bocadinho das autorizações, mas vamos introduzir uma, que é a bateria da Espadarinha, que é a fortificação que está na zona de São Julião do Portugal, que é a posição militar, é o sistema mais popular, portanto, que está mais próximo da cidade de Lisboa. E essa vai ser o objeto de uma escavação, ou este ano, ou no início do próximo ano. No entanto, no estrutural, os colegas continuam a escavar, como é uma zona muito extensa, eles vão escavando por zonas, não é? Já escavaram 3 paióis, agora vão escavar um 4º paiol, já escavaram as zonas dos caminhoneiros, então, pouco e pouco, há trabalho de escavação, não da mesma, quer dizer, as áreas de intervenção são mais esparsas e o menor, não são tão amplas como as que já fizemos há uns anos atrás, porque estamos com essas dificuldades de financiamento. Para, nesses concelhos que mencionou, cada município tem a seu cargo as suas fortificações. Sim, sim. E, portanto, funciona exatamente como o posto de turismo de Loures. Isto é, as pessoas inscrevem-se e depois há sempre alguém que vai acompanhar uma visita guiada. Sim, quer dizer, depende do município para o município. A rota histórica está organizada, nós pensámos, foi criar um sistema semelhante ao sistema militar. Portanto, a rota articula-se de modo a que as pessoas podem escolher itinerários, sendo 2 ou 3 têm uma visão parcial, mas muito concreta, das várias características que compõem o sistema defensivo no seu todo, não é? Portanto, a rota foi pensada não em rotas municipais, mas numa rota que envolve 6 municípios, que atravessa toda a cidade. Um pouco diferente. Em cada sítio, cada município tem um centro de interpretação. Portanto, no nosso caso, a Loures é em Bucelas, na Arruda é na Vila da Arruda, no Sobral do Meio Sobral, etc. Portanto, cada um tem um centro de interpretação. E o centro de interpretação é a porta de entrada. Portanto, a pessoa que quer visitar estas estruturas vai ao centro de interpretação, tem informação mínima, tem mapas, tem roteiro, tem técnicos, não é? E, portanto, pode informar-se desse modo. Se quiser uma visita comentada, uma visita guiada, então, depende do sítio escolher. Se forem obras que estão, na sua maioria, situadas no Concelho de Loures, dirige-se ao Concelho de Loures, aos serviços de cultura, não é? E, normalmente, nunca foi recusado uma visita comentada, mesmo sendo ao sábado e ao domingo. Portanto, nós fazemos essas visitas. Se vai para o Sobral, são os colegas do Sobral. Portanto, o que devem fazer é mandar no mail, ou ver nos sites de cada município, ou mandar no mail para os centros de interpretação, e depois, ou articular o turismo, e o turismo depois articula com os serviços. Aliás, nós depois, no fim da tertúlia, não vamos sortear, mas vamos distribuir uma série de cadernos, umas brochuras que fez o favor de trazer e que é bastante elucidativo para depois as pessoas, os amigos, escolherem as rotas que entenderem
nos vários municípios que foram referidos. Sim, aqui é apenas um, não é? No caso de hoje temos duas brochuras, mas uma não, claro, infelizmente já esgotou. Mas temos pelo menos dois circuitos possíveis, que é o circuito de Ribas e o circuito da Alva Carpim, mas podemos incluir aqui nestes outras classificações, a ideia básica desta tertúlia é, para além de dar a oportunidade de descrever o seu trabalho e o seu local de trabalho, é também mostrar aos meus amigos que existem outras hipóteses, outras alternativas, outras rotas que podem e devem ser visitadas por eles. A ideia realmente é essa. E depois há também uma programação associada a isto, não é? Portanto, há reações históricas, há reações, por exemplo, do semáforo, 3 vezes por ano é montado o semáforo na Serra do Socorro, e portanto eles fazem uma simulação do que funcionava à época. Há reações históricas também a acontecer. Portanto, é uma questão de ir aos sites destes municípios, à organização agricultural, e têm sempre alguma coisa a acontecer. Outra coisa que eu também gostei muito de ver foi, por exemplo, o sistema de informação. Nós hoje, o que é que temos? Temos antenas da Mel ou da Vodafone plantadas em relevos, não é? E eles, afinal de contas, utilizavam um sistema totalmente, digamos que um pouco semelhante ao que uma Mel tem hoje em dia, mas eles conseguiam comunicar, isso é extraordinário. Eu gostei muito de ver essa sua apresentação. Na altura, estávamos a desenvolver a primeira rede de semáforos pela Europa, não é? Nós já tínhamos alguns a funcionar, essencialmente os primeiros era para darem, digamos, controlar as entradas no Porto de Lisboa e comunicar a Mafra. Havia uma rede incipiente já, bem, nessa altura começa a ser instalada no território português uma rede de semáforos, precisamente para permitir a circulação de informação. Mas também já aconteceu isto pela Europa, portanto, estamos no período em que começa a haver essa preocupação de não só confiarem na forma mais tradicional, que era o estafeta, não é? O correio do estafeta, mas começarem a ter outros processos de comunicação. Não há dúvida nenhuma que as dificuldades aguçam o engenho, não é? O homem, quando tem uma dificuldade qualquer, tenta pôr em prática os seus conhecimentos e idealizar sistemas para atingir o seu fim. Portanto, estamos numa guerra, mas ao mesmo tempo há evolução no sentido de serem implantadas postes para poderem servir de transição. Envia rapidamente uma mensagem de se chegar de uma extremidade à outra. E vencer as tais barreiras naturais, não é? As serras, as obras que estavam na linha defensiva, ou seja, aquelas que estavam mais próximas do perto do Sobral, chega uma altura que tem que ter outros, como por exemplo, o Tachique, para fazer a ligação da comunicação com as que estavam na zona do Alberto e da Alberta. Muito bem. Já eram visíveis do outro ponto que eu mencionei atrás. E com este sistema, rapidamente, eles conseguiam controlar todo este território, que são vários quilómetros, não é? Portanto, é bastante extenso. Muito bem. Muito obrigado. Gostei muito. Aprendi alguma coisa hoje. Confesso que fiquei muito virado com a... Não é ridículo, é só apresentado. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos só fazer aqui um brevezinho quem para perguntas e respostas, nomeadamente, pode sentar, se quiser, por favor. Nomeadamente a doutora Márcia quer colocar uma questãozinha. Eu não quero colocar questão nenhuma porque a doutora Florela falou com tanta clareza, embora este assunto seja um assunto difícil, ela não baixou o nível de informação, mantendo uma linguagem simples, acessível para todos nós. E é isto que é importante na comunicação. É a pessoa que tem um nível de conhecimento muito profundo relativamente à assistência, conseguir falar numa linguagem que todos nós, uns com mais conhecimento, outros com menos, eu acredito que toda a gente aqui aprendeu.
E eu posso dizer que a minha aluna me ensinou hoje muito, até porque agora sabe-se muito mais deste sistema defensivo do que se sabia. Ela tem um estudo profundo e pormenorizado sobre esta questão. Eu não sei sobre isto aquilo que ela acredita hoje. Eu aprendi muito, gostei muito de vir, foi muito útil e constatei que esta aluna, a quem eu sempre dei 18 valores, nunca dei nota inferior a 18, então, mantém, acertei. Dei a nota que ela merecia, ela hoje aqui provou isso. E tem provado isso no seu trabalho. No seu trabalho eficiente, continuado, responsável. Eu tenho uma certa vaidade, embora o mérito não seja só meu, o meu mérito foi só eu ter conhecido a aluna que tive. Foi uma das melhores alunas que tive na minha vida profissional. E a Lídia, ao saber académico, uma personalidade de uma pessoa que segue no caminho certo, no caminho que eu aprovo, porque há outras alunas que também foram boas alunas como ela e que se desviaram do caminho certo. E, portanto, para mim, deixaram de ter metade do valor por menos, porque o saber é tão importante como saber o caminho que vamos seguir. Seguir pelo caminho da justiça, da honestidade e da bondade para com todos. Portanto, Anabela, muito obrigada por uma que me deste hoje e por me ensinaste. Continua, estás no teu caminho. Consultem o Conventinho, que é o Museu Municipal de Loures, onde a doutora Flor Bela consegue transformar-se, em vez de uma museóloga ou uma arqueóloga, consegue transformar-se numa figura da história muito engraçada. Portanto, eu não sei os dias em que isso acontece, mas creio que vale a pena vocês visitarem, porque o grupo de atores, no fundo, são empregados do Conventinho, do Museu Municipal de Loures, fazem um trabalho espetacular e são muito simpáticos. É o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês. E à noite, no verão, há uma animação que acontece simplesmente à noite, no primeiro sábado, no segundo turno de cada mês. Portanto, o primeiro é já dia 6, este de 6 de junho. Portanto, já sabem, se têm a oportunidade de também passar 1 ou 2 horas com eles, que é muito engraçado. E tem também uma esplanada, também quer no verão, quer assim no tempo assim, também muito simpática, em que podem lanchar ou beber um chá na referida esplanada. Portanto, muito obrigado. Para além de agradecer a sua presença, é uma honra para nós termos aqui a doutora Máxima, que já teve em várias tertúlias nossas, e toda a gente pede, vai à doutora Máxima, porque ela conta histórias, com histórias como é. E conta a história da garrafa, histórias como é. Isso para nós é muito importante. Nós estamos perante um grupo sério, no qual nos enquadramos, e realmente sabemos tão bem ouvir aquelas coisas que não se apanham nos livros. É uma maravilha. Muito obrigada por nos ter lá. Muito obrigada. A minha querida aluna, eu não queria por coisa nenhuma, mesmo que tivesse outra coisa na cara, Muito obrigada. São importantes e as pessoas gostam muito. Mas nós daqui a bocadinho somos capazes de alinhar ali alguma coisa para o futuro. E logo se vê. Pronto, da minha parte, portanto, vamos dar então por terminada a tertúlia propriamente dita e vamos iniciar. Não se vai embora. Não. Vai buscar a neta. Pronto, desculpe. Vamos então fazer agora aqui assim a nossa habitual